Depois de muito bate-boca, confusão e até vias de fato, o PL da dosimetria foi finalmente aprovado. Nós sabemos que não é o ideal, como seria a anistia ampla, geral e restrita, mas já é um começo para quem se via perdido e tendo seu grande líder preso. Eu sou Ricardo Maluf e esse é o Boletim Estação Notícia. Se você gosta desse tipo de conteúdo, curta, compartilhe e inscreva-se no canal. Vamos entender essa história aqui que eu vou te contar ela em ordem cronológica. Correio Brasiliense. Câmara deve votar PL da dosimetria para réus do 8 de janeiro. Projeto é apresentado como alternativa à anistia e pode reduzir penas de envolvidos em atos golpistas. Aqui os boquinhas de aluguel da CNN Brasil falando sobre o assunto. Assim como Pedro Venceslau, que também segue nesta apuração em relação ao PL, o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. Como a Jussara estava dizendo, Pedro, meu boa tarde aqui já para você, o partido vinha falando em anistia, 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 e agora abre mão desse substitutivo que se preparava, mas não desistiu por completo do perdão total aos envolvidos do 8 de janeiro, e isso passa a ser uma estratégia para 2026, um ano eleitoral. Explica esse cenário para a gente. Muito boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Yuri, Débora. Boa tarde, Jussara. Olha, vamos só voltar um pouco no tempo, né? Na semana passada, o Paulinho da Força me disse que estava tentando costurar um acordo para botar o PL da dosimetria em plenário sem que houvesse a apresentação de um substitutivo. Ele disse na ocasião que a bancada do PL tinha sinalizado que apoiava essa articulação, mas que o Flávio Bolsonaro havia rejeitado prontamente e teria ficado, inclusive, indignado, segundo a apuração da Débora Bergamasco. E ontem, quando voltou esse assunto de PL da dosimetria, porque vamos só lembrar que no domingo o Flávio Bolsonaro deu uma outra entrevista coletiva saindo de um evento evangélico e disse que, na verdade, tinha colocado um preço para retirar sua candidatura, e esse preço ali nas entrelinhas ficou claro que seria a apresentação do projeto da anistia. Anistia que o PL defendia como ampla, geral e restrita. Ontem, o Paulinho da Força, então, publicou nas redes sociais um vídeo dizendo, abre aspas, a turma do PL quer voltar com essa história de anistia, mas no meu projeto não vai ter anistia, que fique bem claro. Ou seja, ficou claro que eles estavam se comunicando, o Flávio Bolsonaro e o Paulinho, pelas redes sociais e pela imprensa. Não havia mais canal de diálogo ali. Mudou muita coisa de ontem para hoje. Foi feito um acordo, o PL então aceitou retirar, não colocar, na verdade, não apresentar o substitutivo da anistia, porque o que o Flávio queria originalmente era convencer o Hugo Mota que ele deveria levar para plenário o PL da dosimetria e eles que disputassem no voto no plenário. E o Hugo Mota não aceitou. O Hugo Mota disse para o Paulinho, inclusive, que ele só botaria o PL da dosimetria para votar em plenário se tivesse um acordo que o PL não apresentaria substitutivo. Isso para que não houvesse um susto ali no plenário, uma surpresa, porque eventualmente o PL poderia conseguir uma maioria e aprovar o substitutivo. E aí seria o caos. Mas o acordo foi feito. E o Sócrates Cavalcante disse hoje que não vão apresentar substitutivo, mas no ano que vem, por que não, esse assunto pode voltar por meio de outro projeto, o assunto da anistia. É uma maneira de dizer que a narrativa não foi abandonada totalmente. Mas fica claro que o PL fez um cálculo político aqui. Não adianta mais insistir na narrativa da dosimetria, porque não há força política sem que o Centrão apoiasse essa proposta. E o Centrão, sequer embarcou na candidatura do Flávio, também mostrou que não tinha nenhum entusiasmo em aprovar o projeto da anistia ampla, geral e restrita. Portanto, isso levaria o PL a sofrer uma derrota marcante no plenário, uma derrota que seria bastante emblemática no momento que o Flávio tenta se apresentar e convencer o mundo político e financeiro e a Faria Lima de que a sua candidatura é viável para 2026. Se ele sofresse essa derrota hoje, o PL sofresse essa derrota hoje, Flávio sofreria uma derrota por tabela, uma derrota política. Então o jeito foi adaptar o discurso, fazer uma composição. O projeto do Paulinho ele é retroativo, portanto é uma dúvida que se tinha que não existe mais. Ele vai beneficiar de alguma forma sim Jair Bolsonaro, porque há uma alteração no Código Penal e no Código da Lei de Execução Penal. Ele vai provavelmente para o regime semiaberto antes do que iria, sem o PL da anistia, mas vai continuar preso ainda por um longo período e não vai disputar a eleição no ano que vem. A verdade é que esse projeto da dosimetria foi aprovado por Jair Bolsonaro. Ele deu sua palavra final para a votação desse projeto. Como eu disse, não é anistia, mas já é um começo. Luiz Lima, não abriremos mão da anistia ampla, geral e restrita. Se não houve crime, não faz sentido falar em redução de pena, porque reduzir o que é injusto continua sendo injusto. Não entrarei nesse jogo de aceitar narrativa criada para legitimar condenações que nunca deveriam existir. Nosso compromisso é com a verdade, com a liberdade e com cada brasileiro que sabe que ninguém deve pagar por um crime que não cometeu. Seguimos firmes. Aí o Paulo Figueiredo. Fui o maior crítico da estratégia de se aprovar uma redução de penas antes de uma anistia ampla, geral e restrita. Mas, nesse momento, reconheço que não temos outra opção melhor. Se eu estivesse no Congresso, votaria favoravelmente e continuaria lutando pela anistia. Aí o Gustavo Gaia. Urgente. A dosimetria será pautada hoje, na Câmara. Seguimos firmes na defesa do correto.
Queremos uma anistia ampla, geral e restrita. E não vamos descansar. Seguimos na luta pela liberdade imediata dos presos políticos e de Jair Bolsonaro. Sóstenes Cavalcante. A redução de penas é apenas o primeiro degrau. Nossa luta segue por aquilo que sempre defendemos. Anistia é anistia, sem adjetivos, sem meio-termos. Nenhum brasileiro será deixado para trás. A verdade vai prevalecer e nós não recuaremos. E aqui começou a confusão. Quando os governistas, né, os esquerdistas, ficaram sabendo que teria essa votação da dosimetria, também ficaram sabendo que teria uma votação para decidir a cassação de alguns deputados, entre eles a Carla Zambelli e o Glauber Braga, marido da Sâmia Bonfim. Aí a coisa começou a degringolar. Dá uma olhadinha. Reduzir a pena de Jair Bolsonaro para 2 anos, que foi o informe que a gente teve através da imprensa no dia de hoje. 2 anos. Organização criminosa, tentativa de assassinato dos líderes dos poderes, tentativa de golpe de Estado, fora tudo que ele fez de ruim pro povo brasileiro, 2 anos. E para completar, passar um pano pro filho dele, Eduardo Bolsonaro, porque me desculpem, caçá-lo por falta, buraco administrativo na mesa, vocês sabem o que isso significa? Possibilitar a manutenção dos seus direitos políticos. E, ao mesmo tempo, colocaram aquela absurda tentativa de cassação do mandato do Glauber também no plenário. Olha só, peço mais um minuto, presidente. Vejam vocês, golpista que arma contra a nossa economia, contra a nossa democracia, por falta, porque de certo o presidente Hugo Mota acha isso razoável. Agora alguém que defendeu a sua mãe, que veio a falecer dias depois, deve ser cassado. Todo mundo aqui sabe, até as poltronas da Câmara sabem, que não se trata de agressão a militante do MBL nenhum, até porque nem do MBL não é mais, não há quem queira de fato, acredito eu, defender um delinquente como aquele que até agressão contra a mulher tem no currículo. Se trata de retaliar quem desde o primeiro minuto esteve contra o golpe e esteve denunciando, os senhores sabem bem, o orçamento secreto. A roubalheira que se faz com o dinheiro público. É disso que se trata. Mas o povo brasileiro está acompanhando, sabe do que se trata o caráter do Congresso Nacional e nós vamos seguir denunciando. Folha de São Paulo. Glauber Braga ocupa cadeira de Mota contra a decisão de pautar cassação de seu mandato. Polícia Legislativa interrompe sessão e determina a saída de jornalistas do plenário para evitar gravação. Aí o pau fechou. Aí, tira! Tira! Tchau, Glauber! Tira! Sai daí, tira! Ô, Lindinho! Prende o Lindinho! Aê! Olha o Lindinho! Sai daí, Lindinho! Sai daí! Rapaz, que troço, hein? Olha os bicos na câmera, hein? Agora, ó! Se tira! A mulher tá te pegando, é homem, não! Sai daí, Glauber! Respeita a polícia! Respeita a polícia! A gente não teve isso, hein? Respeita a polícia! Câmara dos Deputados, 18 horas e 10 minutos, terça-feira. E aqui sobrou até para os jornalistas. Então vocês vão ter que recuar. Vão ficar aqui. Não, vocês não vão ficar aqui. Vai recuar. Vai recuar. Vamos tirar aqui. Vamos tirar. Recua. Aqui o Hugo Mota falando da confusão na Câmara dos Deputados. Deputado pode muito, mas não pode tudo. Na democracia, ele pode tudo dentro da lei e dentro do regimento. Fora disso, não é liberdade, é abuso. O presidente da Câmara não é responsável pelos atos que levaram determinadas cassações ao plenário, mas é sim responsável por garantir o rito, a ordem e o respeito à instituição.
E eu não permitirei que regras sejam rasgadas ou que a Câmara seja aviltada. Há um equívoco grave na postura de quem acredita que democracia só existe quando o resultado lhe agrada. Quem se diz defensor da democracia, mas agride o funcionamento das instituições, vive da mesma lógica dos extremistas que tanto critica. O extremismo não tem lado, porque para o extremista só existe um lado, o seu próprio. E quem só enxerga o próprio lado, nega o outro, nega o debate, nega o pluralismo e acaba negando a própria democracia. A Câmara não se curvará a esse tipo de conduta, nem hoje, nem nunca. A minha obrigação como presidente desta casa é proteger o Parlamento. E foi isso que fiz ao seguir rigorosamente os protocolos de segurança e o regimento interno. O ato da mesa, número 145, em seu artigo 7º, é claro. O ingresso, a circulação e a permanência nos edifícios e locais, sob responsabilidade da Câmara dos Deputados, estarão sujeitos à interrupção ou à suspensão por questão de segurança. Determinei ainda a apuração de todo e qualquer excesso cometido contra a cobertura da imprensa. A minha obrigação é proteger a democracia do grito que cala, do gesto autoritário disfarçado de protesto, da intimidação travestida de ato político. E é isso que continuarei a fazer, garantir que divergências se expressem com voz, não com vandalismo institucional, com argumento, não com agressão simbólica, com voto, não com invasão da mesa. Daqui para frente só foi derrota para o governo. Além da PL da dosimetria, outros 2 projetos foram votados com derrotas do governo. The Incorrupt. O texto da PL da dosimetria acaba de ser aprovado por 291 votos a favor e 141 contra e apenas uma abstenção. Os deputados seguem agora discutindo os destaques do texto aprovado. Todos os destaques foram vencidos pela oposição, derrota do governo. Aqui o momento da aprovação da PL da dosimetria. Vai sair a votação da redução da pena. Primeiro passo feito, reduzimos o sofrimento, redução de pena. Essas pessoas vão para casa, estão reféns. Uma orientação do presidente Bolsonaro votar sim esse projeto. Não é o ideal, mas é o possível. Que essas pessoas voltem para suas casas, que as pessoas tenham a liberdade, e é um passo. Nós não tínhamos basicamente nada. Não temos PGR, não temos STF, não temos Congresso, não temos a mídia ao nosso favor, mas conseguimos fazer aqui um passo gigantesco, para que as pessoas vão para casa, tenham liberdade. Se tinha 100 reféns, tiramos 80 e agora é salvar os outros 20. Não vamos desistir de você, presidente, são os demais que estão aí. Sei que tem muita gente ainda que precisa ser alcançada, mas foram longos passos. Estivemos nas manifestações, estivemos na Papuda, estivemos no velório do Casão, estivemos fazendo documentários, vídeos, ocupamos aqui a mesa, a gente fez de tudo e conseguimos hoje. Parabéns ao Congresso, agora cabe ao Senado e vamos continuar lutando. É um novo passo para o Brasil. Vamos para cima. E aqui o Hugo Mota mandando um recadinho para os governistas. Tenho tido muito respeito aos oradores que estão na tribuna e continuarei a ter ao longo de toda a noite de hoje, enquanto eu estiver exercendo a presidência da Câmara. Mas escutar aqui por diversas e reiteradas vezes integrantes do Partido dos Trabalhadores, um partido que eu respeito a sua história, invocar e falar sobre Ulisses Guimarães quando esse próprio partido votou contra a atual Constituição é realmente uma incoerência muito histórica. Eu gostaria só de fazer esse registro. Para falar contrário ao requerimento de adiamento da discussão, eu passo a palavra ao deputado Zé. Foi na cara, né? E aqui, como os deputados do governo acham que isso vai acabar? Olha, sabe o que o Supremo vai fazer com o relatório de Vossa Excelência? Isso aqui, ó. Ele vai rasgar o relatório de Vossa Excelência e Vossa Excelência vai fazer o seguinte. Vossa Excelência vai fazer o seguinte. Olha o Supremo, é um absurdo. Olha a falta de democracia do Supremo. Democracia do PT. E aqui a Folha de São Paulo. Urgente política. Câmara aprova texto base de redução de penas que beneficia Bolsonaro com aval do PL e protesto do governo. Agora, o tema segue para o Senado. E do jeito que Alcolumbre anda puto com o governo, pode ser que a coisa azede ainda mais, já que o relator já foi definido. E é o senador Esperidião Amin, próximo a Bolsonaro.
Obrigado por assistir o vídeo até o final.